isso mais uma vez. Eternidade a eternidade, Senhor, de geração a geração, nós declararemos as tuas grandezas, a tua majestade, o teu senhorio, Pai, a tua graça, Senhor. Santo, 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 tu és Deus, maravilhoso tu és, Senhor, bendito tu és. Glória a Deus, aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Podeis assentar, meus queridos irmãos, por um instante. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Nós rendemos graças ao Senhor. Você já deu uma boa noite para o seu irmão, para quem está do seu lado aí? Dê uma boa noite, diga para ele aí: a paz do Senhor, meu irmão, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, minha irmã. A paz do Senhor seja sobre cada um de vocês, meus irmãos. 2 Samuel, capítulo 21. Quem encontrou pode dar um glória a Deus. Quem não encontrou pode dizer aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz aí a palavra do Senhor, 2 Samuel capítulo 21, a partir do 1º versículo. E houve nos dias de Davi, amém? Amém.
E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa da casa de Saul e da sua casa, porque matou os... Então chamou assim os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Dos filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá procurou feri-los. Disse pois Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos essa questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos, se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor entre eles houvera entre Davi e Jonas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, porque tinha tido de Saul a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, nos dias da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lo sobre a penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas seu filho, e dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sam, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram a Saul em Gilboá. E fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seus filhos na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Deus, nós te damos graças, porque o Senhor sempre é bom para conosco. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa vida, os nossos corações. E ministra a tua palavra conforme o teu querer, conforme a tua vontade, as nossas vidas nesta noite, Pai. Senhor, nesta hora, Pai, que toda e qualquer tentativa do inimigo em gerar distração, em trazer, ó Deus, o impedimento, a compreensão, ó Deus, a tua palavra, que seja lançado por terra em nome de Jesus. Mas que nós possamos ouvir, que nós possamos receber, guardar no nosso coração, compreender, ó Deus, e frutificar por meio desta palavra. Em nome de Jesus, Deus, que toda e qualquer, ó Deus, ação do inimigo contra as nossas vidas sejam anuladas nesta hora. E todo e qualquer, ó Deus, espírito que não provenha do Senhor, ó Deus, que saia em nome de Jesus, Pai. Que sejamos conduzidos tão somente pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos? Amém. O Senhor verdadeiramente, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Nós vemos certos momentos, algumas palavras na Bíblia, que traz um questionamento muito grande à nossa mente, ao nosso coração,
em relação à compreensão da totalidade daquilo que Deus quer. Para nós temos também uma grande dificuldade nos nossos dias de hoje de entender a validade das questões das coisas que são antigas também. Nós temos muito apego a tudo aquilo que é novo, a tudo aquilo que é novidade, a tudo aquilo que é modernidade, a tudo aquilo que é lançamento. Nós queremos estar sempre fashion, sempre ali com as coisas novas, sempre atualizado, assim dizendo. Em muitos momentos nós consideramos que as coisas antigas elas não têm valor, o que é um grande engano. Nós precisamos entender e compreender que cada coisa tem a sua importância e tem o seu valor ao longo de cada uma das gerações. Irmão. Já pensou como que seria o mundo se tudo fosse novo? Ficaria um pouco complicado, Até porque muito do que se constrói de novidade está firmado sobre aquilo que estava anteriormente construído. E assim nós vamos rompendo, vamos crescendo e vamos caminhando em direção àquilo que Deus deseja. Muitos até mesmo dos que ganharam alguns prêmios Nobel em relação à ciência, simplesmente desenvolveram as teorias que Einstein não tinha condições de desenvolver em sua época devido à falta de recursos tecnológicos. Então eles conseguiram desenvolver agora como se fosse uma coisa maravilhosa, É uma coisa maravilhosa, mas a criatividade estava séculos anteriores, Bem, isso eu quero dizer para que os irmãos entendam o que em relação ao texto que nós lemos, a palavra que nós lemos. Primeiro, a Bíblia é antiga? Sim ou não? Sim, muito antiga. Mas nem por ser muito antiga ela perde o seu valor, até porque ela se renova a cada manhã. E essa palavra que vive e subsiste eternamente, como diz o Senhor, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente, de geração em geração. Nós precisamos entender que a atualidade da Bíblia, ela é real. Nós precisamos compreender que a atualidade do Antigo Testamento também é real. Nós temos uma tendência, às vezes, de tão desvalorizar as coisas que são mais antigas. Quando vão se passando os anos, as pessoas têm uma tendência a querer voltar a viver na novidade do dia a dia. Já vi algumas pessoas quando chegam na casa dos 50, 60 e querem viver a adolescência de novo. Fica complicado, há um choque de gerações. Alguns se separam, alguns têm a teoria, troca a mulher de 50 por duas de 25, quebra a aliança, rompe a aliança e aí acha que está sendo feliz. Ao término dessa palavra nós compreenderemos se é felicidade ou não. Aí cada um vai fazer uma avaliação, amém? Vejam bem as coisas, irmãos. Essa palavra, esse texto fala do período de Israel que houve fome durante 3 anos. Israel era uma sociedade totalmente agrícola, ela dependia da agricultura. Não tinha produção de outras coisas. Israel não era um povo que era dado lá, diríamos assim, destros na guerra. Israel, o povo hebreu, também não era um povo que detinha a produção de aço, a produção de outras coisas. Israel dependia tão somente da agricultura. Agora você pensa uma sociedade que depende tão somente da agricultura, 1 ano sem chuva. É preocupante. Agora isso a gente sente, o que Joel vai falar, a carestia causada pela locusta e pelo pulgão, que advém justamente de quê? Das pragas no campo. E nós sentimos isso. Esses dias o preço do tomate, irmãos, estava melhor comprar filé mignon do que comprar tomate. No começo do ano foi feijão. Os irmãos recordam? O quilo do feijão, irmão, não dava para fazer feijoada mais não. E isso, a carestia se justifica justamente por causa de quê? Da falta de chuva. Aí pensar, isso não influencia até hoje.
no nosso país, com toda essa dimensão territorial, com todos os recursos que existem, a gente sente no bolso a caristia? Quem dirá naquela época? Aí vem o segundo ano sem chuva. Aí a questão já fica mais complicada. O terceiro ano sem chuva, Davi falou, o negócio está errado. Não, isso não é normal não. 3 anos sem chuva, alguma coisa nós fizemos contra o Senhor. Eles vão e consultam, Davi vai então e consulta ao Senhor. O Senhor falou que o motivo de não estar chovendo foi o quê? Por causa da casa de Saul e da sua família sanguinária, porque eles tinham tentado matar os gibeonitas. Irmãos, Saul foi o rei anterior. Davi assumiu em sucessão a ele. Tranquilo? Por que Deus não cobrou de Saul? A Bíblia nos diz que a lei da responsabilidade, ela é individual. Poderão, por acaso, os pais comerem uva verde e o dente dos filhos se embotarem? E Ezequiel vai mais longe e ainda diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então por que Deus permite isso? Saul fez uma coisa, a casa de Saul fez uma coisa e Deus vem agora e cobra no reinado de Davi. Vai pensando aí, irmãos. Aí nós precisamos entender quem eram os gibeonitas. Deus chamou Moisés, tira o povo da terra do Egito, fala, olha, vou fazer desse povo realmente uma sociedade. Deus chama Moisés para estruturar. Deus prepara Moisés com toda a cultura egípcia para estruturar e formar a sociedade. Organizar o povo, dar uma organização. E ali é estabelecido, é organizado em tribos. Uma noção com as leis gerais, com um conhecimento e uma estrutura social. Aí Deus conclui essa parte, Deus agora chama Josué e fala, olha, agora você vai tomar posse da terra. Você vai tomar posse de toda a terra, você não vai fazer aliança com ninguém, vai destruir todos os povos e vai se apossar de Canaã, a terra prometida. Tranquilo. Deus então começa as grandes obras. O povo destrói Jericó. O povo, depois do pecado de Acã, com a cidade de Ai, o povo vai lá na primeira derrota, depois vai e vence a cidade de Ai. Os gibeonitas, que eram um povo que não era fraco militarmente falando, era uma cidade de certa grandeza e com força, o capítulo 10 de Josué narra isso. Eles se antecipam, vão lá e fazem o quê? Viemos, né? E vamos até o povo de Israel e façamos, o povo de Israel não, né? Os hebreus. Façamos uma aliança com eles. Porque eles sabiam que Deus tinha feito grandes sinais e maravilhas no Egito. Eles sabiam que Deus estava com um povo hebreu e que Deus iria destruí-los. O que eles fizeram? Se anteciparam. Eles foram lá, pegaram roupas velhas, pegaram pães velhos, pegaram odres velhos, se vestiram todos maltrapidos e foram ao encontro ali do povo. E quando chegou diante do povo de Deus ali, falaram, olha, nós estamos, e Josué pergunta, de onde vocês vêm? De onde vós sois? Olha, esses pães nós pegamos quando ainda estava quente no forno, né? E de tão longe, tão distante a nossa terra, que os pães já estão aqui, ó, todos borolentos. Com astúcia, eles enganaram o povo de Israel. Josué fez uma aliança com eles. Os príncipes de Israel fizeram uma aliança com aquele povo. Tranquilo, eles foram embora. Daqui a pouco, quando eles vão lutar contra a próxima cidade, quem está lá? Os gibeonitas. Aí a congregação ficou brava com os príncipes, por quê? Porque eles haviam feito uma aliança com os gibeonitas. Aí Josué falou, olha, por que vocês usaram de astúcia conosco? Porque vocês nos enganaram? Nós não os mataremos porque temos uma aliança com vocês. Contudo, vocês vão ser os nossos escravos. Vocês vão tirar a água e vocês vão cortar a madeira. Água para servir no sacrifício, ali no altar, e a madeira para acender, para que mantenha-se o fogo aceso no altar. Esse foi o castigo que Josué deu. Não morreriam,
mas ficariam como escravos. Até aí tranquilo, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quanto tempo foi isso antes? Aproximadamente 400 anos. Aproximadamente 400 anos depois, Saul vai e tenta matar todos os gibeonitas. E a Bíblia diz ainda o motivo pelo qual Saul os queria matar. Saul os queria matar por conta de quê, irmãos? Nós acabamos de ler aí. Por conta do seu zelo. Do seu zelo com o povo de Israel. Agora Saul, irmão, Saul quando não era 8 é 80. Ele era difícil. Parece que tudo que ele ia fazer, ele só conseguia fazer errado. É incrível. Ele vem, queria matar os gibeonitas a todo custo por conta de zelo. Ele não matou porque não gostava dos gibeonitas. Ele não queria matar porque ele tinha perseguição ou por questão de querer se apossar dos bens dos gibeonitas. Não, por conta de zelo. Agora eu pergunto para vocês, por que ele não teve o mesmo zelo como Deus mandou ele matar Aquis? Que foi o motivo da queda dele. Primeiro, né? Então veja, em certas horas é extremista, em certas horas é omisso. Quando era para matar, ele não matou. Quando não era para matar, ele queria matar. Saul, vamos para a peleja. Não, agora não. Saul, agora descansa. Não, agora vamos para a peleja. Era todo o contrário. Aí os gibeonitas ali, certo? Colocaram eles, anexaram todo o território após conquistar toda a terra prometida. E Gibeon ficou ali, justamente o local onde foi instalado o tabernáculo. Foi instalado o tabernáculo, posteriormente Salomão vem e constrói o templo, que fica construído ali também em Gibeon. Davi assume, Davi leva a arca para Jerusalém, mas o tabernáculo permanece, o templo permanece em Gibeon. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, o que tinha sido feito lá com Josué? Uma aliança. Deus se relaciona conosco por meio de alianças, irmãos. É preciso a gente entender isso. Deus se relaciona conosco por meio de alianças. A primeira aliança que Deus fez, a Bíblia fala justamente, tem a aliança adâmica, tem depois a aliança com Noé, e Deus nos dá por sinal na aliança com Noé o quê? O arco-íris. O arco-íris. Quando Deus faz uma aliança com Noé, o sinal que Deus traz é o arco-íris. Depois Deus faz uma aliança com Abraão. O sinal que Deus dá é a circuncisão. Amém, irmãos? Eu gosto que vocês participem desse jeito mesmo. Vamos mais. Depois o que mais que aconteceu? Deus faz uma aliança com Moisés. Qual foi o símbolo? Qual foi o sinal da aliança com Moisés? O sábado, irmãos. Depois Deus faz uma aliança com Davi. Qual foi a marca, o sinal da aliança com Davi? A perpetuidade da sua descendência no trono. Lá em Hebreus vai falar da nova e suprema aliança de Cristo conosco. Aí que muitas vezes alguém pode chegar e falar, o Novo Testamento às vezes parece que é muito sangrento, né? Mas é sangue mesmo, irmãos. Por quê? Sem o sangue de Jesus nas nossas vidas, nós não somos purificados. Se não fosse o sacrifício de Jesus por mim e por você, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus por nós, hoje nós não teríamos novamente um livre acesso a Deus. Ele, não tendo pecado algum, se fez pecado por nós. Bem, como Deus faz aliança, independente do tempo que se passa, a aliança permanece. A aliança permanece. E Deus vela pela sua aliança. Lá em Malaquias 2, Deus vai falar justamente aos homens, a nós, todos nós, e falar da importância de se manter a aliança. E Deus vai advertir e dizer, olha, mantenha a aliança com a mulher da tua
mocidade. Guarda a aliança com a mulher da tua mocidade. E Deus vai trazendo as consequências da quebra da aliança. E quando há quebra da aliança, esse é um dos motivos dos quais nós podemos estar passíveis de vir maldição. Não adianta às vezes nós simplesmente pensarmos, olha, não, eis que tudo fez novo, né? As coisas velhas ficaram para trás, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, isso aí não tem nada a ver comigo, pastor. Tá, mantenha a pressão 12/8, que daqui a pouco você vai entender o mistério e você vai avaliar se tem ou não tem alguma coisa a ver contigo. Tranquilo? Não adianta a gente falar, Deus me escolheu, eu sou povo escolhido do Senhor, Deus me escolheu desde o ventre, eu sou igual Jeremias. Antes que me formasse, eu já era escolhido pelo Senhor. Deus já tinha me chamado. O Senhor Jesus deixa bem claro, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Israel era o povo de Deus ou não era? Sim ou não, irmãos? Sim. Era o povo amado por Deus ou não era? Sim. Era a noiva do Senhor ou não era? Sim. E fazia o que Deus queria? Não. Não, isso aí, não pense desse jeito não, que isso é um grande passo para a gente caminhar para fazer o que a gente quer e não o que Cristo quer. Por isso que Jesus fala, vai alertar os fariseus, saduceus, toda aquela classe religiosa da época, e falando, olha, não pensais que por serem filhos de Abraão, vocês estão salvos não, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão até dessas pedras aqui. Como Deus se relaciona conosco? Por meio de aliança, veja a importância da aliança. 400 anos depois, Deus vem e assola a terra. O motivo? Quebra da aliança. Quebra da aliança. Eclesiastes nos adverte e diz, ninguém é obrigado a votar. E fala, não te precipites em votar. E que Paulo vai reafirmar isso e dizer, olha, você não é obrigado a fazer voto. Contudo, se você resolver fazer um voto, cumpra-o. Às vezes nós queremos ofertar a Deus algo que Deus não está pedindo, algo que Deus não está exigindo. Mas na nossa boa vontade, no nosso coração, no intuito de servir a Deus, nós vamos lá e falamos que vamos fazer. E nós não fazemos. E nós achamos que com o passar do tempo, nós brasileiros principalmente, nós temos uma tendência muito grande a esquecer as coisas com muita facilidade. Passa às vezes um dia, um mês, um ano, 2 anos, nós já nos esquecemos do que aconteceu, né? Apagamos da memória. Mas Deus, irmãos, Ele permanece fiel. Ele permanece tão fiel que até hoje, quando há uma chuva muito forte, Ele dá o sinal, Ele mostra o arco-íris. Olha, eu ainda tenho uma aliança. Ainda que vocês permaneçam infiel, eu permaneço fiel à aliança que eu fiz. Glória a Deus. Agora Deus vem e traz. E Davi vai falar, que então farei? Ele vai então aos gibeonitas e consulta, que queres que eu vos faça? Eles falam, olha, não queremos, não é por ouro, não é por prata, não queremos matar os homens de Israel, deles estão somente 7 da descendência de Saul. Nós falamos que Josué deixou o povo como escravo. Agora pensa qual foi, eu falei aqui, qual foi o castigo deles? Pegar água e madeira. Para levar para onde? Para o templo. Eles eram um povo pagão. Irmãos, a graça de Deus é tão grande, veja que o amor de Deus é tão grande, que quando Josué os colocou como escravo e deu uma pena para eles, a pena era o quê? Na verdade não era uma pena. Deus estava trazendo eles para o quê? O arrependimento. Já pensou durante 4 séculos, você está ali vendo todos os dias o sacrifício, levando água, você está ali pegando a madeira, acaba que eles vão conhecendo, vão começando a ver os sinais que Deus fazia, as coisas que Deus fazia, daqui a pouco eles estavam
se voltando para o Senhor. E com certeza Deus traz isso agora porque, com certeza a oração deles, o clamor deles deveria ter chegado até Deus. Durante todo aquele tempo, Deus via, olha, quem são os gibeonitas? Foi aquele que foi feita a aliança. O que aconteceu com eles? Deus agora traz e Davi, então, permite que sejam sacrificados ali aqueles 7. O que isso traz para a nossa vida? Nós entendermos. Nós às vezes achamos que as coisas passaram, passou, pronto. O tempo se passou, os anos se passaram, caiu no esquecimento, ficou por isso mesmo. Deus já esqueceu, tá tudo beleza agora, tá tudo certo. Nós vamos pegando as coisas e vamos fazendo, aí nós vamos pegando e levantando aqui o tapete e vamos jogando para debaixo do tapete. E vamos levando a nossa vidinha normal, vamos tocando a nossa vida normal. E vamos pegando e colocando para debaixo do tapete. Só que chega um dia que a gente não entende. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que esses 3 anos de fome? Meu Deus, por que esse tanto de tempo, Senhor, e eu não consigo arrumar emprego? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida emocional, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida ministerial, na minha vida profissional? O que será que tem acontecido? E nós sequer nos lembramos da aliança que foi quebrada porque ela tinha sido feita há 4 séculos atrás, mas nós não damos valor às coisas antigas. 400 anos, muito para nós, mas um dia para Deus, como 1000 dias, e 1000 dias para Deus é como um dia. Não adianta nós pensarmos que o tempo se passou e as coisas vão se ajustando por si só, vão melhorando por si só. Não vão melhorar por si só. Não vão. A tendência é que cada vez, se você não tomar uma decisão, não pegar a rédea e resolver as coisas, que ela piore. A tendência natural sem intervenção divina, obviamente. O que é preciso compreender com isso, irmãos? Aí nós pensamos, mas eu estou bem com Deus, eu estou fiel com Deus, eu estou trabalhando para o Senhor. Quem era Davi, irmão? Servo do Senhor, menina dos olhos de Deus. Por que 3 anos de fome? Aí não adianta a gente pegar e falar como os governos anteriores, os governantes falam, né? Por que está acontecendo isso? Não, isso veio do governo anterior. É herança maldita. É não sei o que, é isso e aquilo. É fácil a gente atribuir responsabilidade para os outros. Não, isso veio da liderança anterior. E nos esquecemos do que Deus tem para tratar conosco. Do que Deus quer fazer na nossa vida. Coisas que se passaram e que a gente não trouxe até a presença do Senhor. Davi, no Salmo 32, ele vai falar o seguinte: enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Enquanto me calei, eu estava morrendo espiritualmente. Enquanto eu omiti, eu escondi, eu estava perdendo vida. Enquanto eu estava ali calado e não confessar e não trazer à luz, eu estava perecendo. Não adianta nós acharmos que passou, ficou para trás, irmão, os olhos de Deus. Tudo vê, tudo com tempo. Aí nós pensamos, o ministério está andando, a obra está uma bênção. Olha, Deus tem movido, Deus tem feito um mover grandioso nesses dias na nossa vida. Olha, Deus realmente está contente com tudo que eu estou fazendo. Abra as aspas. Igreja de Sardes. Quando Deus vem e fala, olha, eu tenho contra ti que tolerastes o ensino de Jezabel. Eu tenho contra ti que você não se arrependeu. Você tem ouvido, você tem recebido, mas não tem feito o que eu tenho te dado para fazer. Você tem contaminado as suas vestes, mas eu te dou o tempo para que você venha e se arrependa. Se você não se arrepender, eu virei e te destruirei. Nós não entendemos uma coisa que se chama graça de Deus.
Deus, quando o tempo está passando e as coisas continuam, Deus está dando tempo para o arrependimento. Deus não está concordando. Entenda isso. Deus está dando tempo, a oportunidade para que se arrependa. Quando nós nos arrependemos, Deus nos visita com graça. Quando nós não nos arrependemos, Deus visita com juízo. Então não pense que às vezes o que está fazendo, eu estou fazendo isso, não está dando nada, Deus está sendo tolerante comigo. Eu fiz isso aqui, não, tudo continua bem, tudo continua tranquilo, ninguém está sabendo, está tudo maravilhoso. E a palavra diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que eu quero te dizer com isso? Não pense que o tempo está se passando, as coisas estão acontecendo por simplesmente acontecer sem ter nenhuma relação com aquilo que Deus verdadeiramente quer para a sua vida. Deus tem propósito na sua vida. E Deus tem prazer em nos visitar com graça e nos libertar. O que Paulo vai nos falar que muitas vezes nós somos escravos justamente do pecado. A Bíblia não coloca nós sermos escravos de Satanás. A Bíblia fala que nós não sermos escravos do pecado. E muitas vezes a pessoa está escrava do pecado, da mesma situação, da mesma prática que não consegue vencer, não consegue avançar, não consegue deixar. E aonde houver uma penumbra, aonde houver uma sombra, ali o inimigo ganha força e se apodera. Por isso que o Senhor nos diz para nós trazermos para a luz. Quando nós trazemos para a luz, ali a graça de Cristo vai raiar e vai trazer a libertação nas nossas vidas. Tudo isso influencia em quê? Em tudo na nossa vida. Na nossa vida financeira, nossa vida pessoal, nossa vida ministerial, nossa vida emocional. Nós temos que entender o que é arrependimento. Não adianta, aquele período, justamente ali, como a Bíblia fala, era no princípio da cega, no princípio da colheita. Pouco ali, perto do período justamente o quê? Da Páscoa, onde há aquele derramamento de sangue, a Bíblia diz que a ira do Senhor se aplacou com a terra. Isso nos remete ao Novo Testamento, onde a morte de Jesus foi justamente o Cordeiro Pascual. Nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus, que nos liberta e que nos transforma. E nós temos ali também a história de Rispa, que vai falar justamente a história de amor à concubina de Saul. Que quando aqueles filhos são mortos, ela vai lá, pega um pano, coloca lá, se cobre e passa dia e noite ali cuidando para que as aves não viessem comer, ou então algum animal selvagem viesse comer o cadáver de seus filhos. Isso traz para nós justamente também a questão de cuidado daquilo que nós temos que fazer, que precisamos fazer, muitas vezes, talvez para muitos que estão em vida. Talvez você não tenha tido esse cuidado enquanto o filho está em vida, enquanto o pai está em vida, enquanto o irmão está em vida. Aí você vai fazer quando? Quando morrer? Ela tinha o cuidado em vida e continuou tendo cuidado após a morte. Mesmo após a morte, ela ficou cuidando ali para que não fosse levado aqueles cadáveres. Ela lutou para que fosse mantida a integridade dos seus filhos, dos corpos dos seus filhos, até que eles tivessem um enterro decente. Aquilo que ela fez chamou a atenção de Davi para que Davi corrigisse o outro erro, para que fosse pegado os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e fosse dado um enterro digno também a eles, porque até então eles não tinham tido isso. Quando se juntou tudo ali, ele foi e colocou e enterrou lá na terra de Benjamim. Então veja que foi um período de justamente de ajustes, de conserto, para que as coisas pudessem estar novamente em paz, para que novamente pudesse cair a chuva sobre a terra.
Amém, irmãos? Abra aí em Apocalipse 14, 20. Quem encontrou Apocalipse 14, 20, pode ler, por favor? Após ali o lagar ter sido pisado pelo anjo, houve derramamento de sangue até que lugar, irmãos? Até o freio dos cavalos. Isso quer dizer até mais ou menos essa altura, não é isso? Aí você fala, é muito sangue. Muito sangue. 1.600 estádios, aproximadamente 3. Isso aqui, né? Aproximadamente 300 quilômetros. Aí você pensa, é muito sangue? É muito sangue. Para que houvesse o quê? Remissão. Quando há o derramamento inocente, derramamento de sangue inocente, irmãos, é necessário haver arrependimento. É necessário haver conserto. Enquanto nós não colocarmos as coisas no lugar, enquanto nós não organizarmos as coisas, enquanto nós não chegarmos e confessarmos, passou tanto tempo, Deus já se esqueceu disso que eu fiz. Irmãos, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia não existe perdão por esquecimento, não. Existe por arrependimento. Não adianta nós pensarmos, hoje eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, olha, o Senhor me lavou, me remiu com seu sangue. Nós temos que ser novas criaturas com novas práticas. Não existe nova criatura com antigas práticas, não existe nova vida com antiga vida, irmão. São coisas que são incoerentes, são coisas que não se ajustam. Novidade de vida requer novas atitudes, novidade de atitudes. Não ache que o fato de Deus está permitindo que você esteja vivo, quer dizer que Deus esteja concordando com tudo que se faça, não. Deus está dando tempo por conta do amor que Ele tem por você. Mas este amor, de forma alguma, exclui o juízo de Deus. Nós temos no tempo da graça, pastor. Não existe isso, não existe, irmãos. Existe, se não existisse, não tinha acontecido com Ananias e com Safira. Então nós temos que, precisa ser restaurada, restaura a tua aliança hoje com Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Renove a tua aliança hoje com Deus. Aí você vai ver realmente Deus responder as suas orações, porque o povo orava, jejuava, e a chuva não vinha. Mas eu tenho orado, eu tenho jejuado para Deus fazer isso, Deus fazer aquilo, e parece que Deus não me responde. Eu vou deixar dessa história de ser crente. Não, você não tem que deixar de ser crente. Você tem que arrumar as coisas, consertar as coisas. Quando nós consertamos as coisas, aí sim. Sabe por quê? Porque se nós não consertarmos as coisas, nós vamos entrar lá em Isaías 59, irmãos. Isaías 59 deixa bem claro. O que diz lá Isaías 59? Versículo 1. Eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados, né? Não são os ouvidos do Senhor que não esteja agravado para nos salvar ou para ouvir as nossas orações, não. Mas sim os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Aí quando o povo consertou as coisas, quando houve o arrependimento, quando houve o conserto, Deus passou a ouvir a oração. É justamente o que está lá mais à frente, um pouco mais à frente, em Crônicas 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, então eu ouvirei. Deus só vai ouvir depois que a gente tiver essas 4 ações. Ele vai perdoar os nossos pecados,
ainda vai vir, ainda vai sarar a nossa terra. Vai sarar a nossa vida e vai restaurar todas as coisas. Amém? Eu quero te convidar então agora a orar. Vamos orar. Nesse momento eu quero que você coloque aí a mão sobre o seu coração. Você vai orar naquilo que Deus quer. Você pedindo para Deus: Deus, traga à minha memória aquilo que precisa ser confessado, aquilo que talvez não esteja na minha mente, aquilo que talvez eu tenha esquecido, ou aquilo que talvez eu não tenha tido sequer coragem de chegar e colocar diante do Senhor. Abra o seu coração diante do Senhor. Deus tem uma aliança contigo. Deus fez uma aliança com você. Uma aliança de sangue. E muitas vezes nós estamos trocando essa aliança com Deus, com a aliança com os homens, com a aliança com um amigo. Às vezes é mais fácil eu chegar e falar para um amigo algo que eu fiz de errado, do que chegar e falar para Deus. Por quê? Porque o meu amigo, ele vai guardar segredo. Ele vai ocultar junto comigo o meu pecado. Ele é meu amigão. Quero te dizer, se ele não te encoraja a você confessar, ele não é seu amigo. E ele não é seu irmão. Porque muitos momentos é preciso nós virmos para alcançar a graça e o perdão de Deus nas nossas vidas. É preciso o Senhor fazer como fez. Em muitos momentos na palavra. Deus vai chegar, Deus quer que a gente abra o nosso coração, as nossas vestes. Deus quer que a gente mostre as nossas feridas, as nossas chagas. Muitas vezes que estamos leprosos e precisamos da cura do Senhor. Deus quer que a gente venha como Naamã e mergulhe ele 7 vezes. Em muitos momentos, quando não há esse arrependimento, Deus traz justamente, vem e expõe para que haja o arrependimento. Não é para nos matar, não é para nos humilhar, não é para nos envergonhar de forma alguma, porque esse não é o princípio do Evangelho, mas é para nos restaurar, é para nos curar, para nós sermos curados de fato. Deus não quer que nós façamos como está lá em Jeremias: olha, passa simplesmente a mão por cima e diz que está curado, mas não está curado. Porque o Senhor fala, Jeremias diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Então coloque agora isso diante do Senhor. Aquilo que o Senhor vai trazer à sua memória agora. Faça uma confissão diante do Senhor. E você vai ver Deus restaurando a sua vida e poder fazer cair novamente sobre você a chuva, as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor, o amor de Deus. E você vai passar a viver de fato. Você vai passar a viver de fato. Pai, nós te damos graças. Nós te pedimos, Senhor Deus, neste momento, o Espírito Santo de Deus conduz cada vida, cada mente, cada coração. Senhor, traz à memória tudo aquilo que precisa ser confessado diante de Ti, diante do Teu altar. Tudo aquilo que precisa ser trago e que precisa ser restaurado, que precisa ser consertado, que precisa ser confessado.
tudo aquilo que precisa, Senhor, ser deixado, ser largado de lado, Senhor. Pai, nesta hora que não haja, Senhor, que nós não venhamos fazer como Acã, Pai. Pegar, ó Deus, pecados e colocar, ó Senhor, embaixo da nossa tenda, Pai. Embaixo da nossa casa, embaixo do nosso local, Senhor, de sono, de descanso, de repouso, Pai. Senhor, mas nesta hora, em nome de Jesus, nós te pedimos uma restauração, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, o teu perdão, Pai. Vem agora, Senhor, asperge o teu sangue sobre as nossas vidas. Sangue este que purifica, sangue este que limpa, sangue este que lava, que nos regenera e que nos leva a ser uma nova criatura em Ti, Pai. Para que haja vida, 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 vida em abundância verdadeiramente, Senhor. Verdadeiramente, Deus. Verdadeiramente. Verdadeiramente. E como o Senhor te disse, enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Enquanto eu me calei, enquanto eu escondi, enquanto eu estive omitindo, enquanto eu não tive coragem de chegar e de me abrir diante de Deus, de chegar e confessar e de trazer aquilo que era necessário, eu estive morrendo. Muitas pessoas têm passado situações difíceis na vida emocional, na vida profissional, na vida ministerial. Não consegue romper, não consegue avançar, por mais que se esforce, por mais que trabalhe, por mais que lute. É como se estivesse enxugando gelo. É como se estivesse já totalmente desgastado, cansado, abatido, já sem forças para poder fazer mais nada, a ponto de desistir. Mas não consegue entender que é necessário vir e restaurar, como o Senhor fez com Israel, para que pudesse o céu se abrir e novamente haver a bênção de Deus sobre o povo. Lá em Deuteronômio 28, no versículo 23, o Senhor nos diz: olha, para que o céu não seja como de bronze sobre as vossas cabeças, e para que o piso não seja como de ferro diante de vós, não apostatais diante de Deus. E neste momento, eu quero te pedir, ore para Deus restaurar esta aliança agora. Restaure a tua aliança com o Senhor nesta noite. Restaure a tua aliança com o Senhor nesta noite. Restaure a aliança que Ele fez contigo. Porque Deus chamou primeiro. Deus te amou primeiro, o Senhor te amou primeiro. Ele pagou um preço por você, um preço de cruz. Ele diz: olha, filho amado, vem, vem que eu te amo, vem que eu te amo. Deus tem te chamado constantemente. Vem, amada minha, vem, amada minha. Já passou o inverno, chegou o verão, é hora, vem, se arrependa, venha, porque eu estou te esperando. O Senhor tem esperado por ti. O Senhor tem clamado por ti. O Senhor tem chamado por ti. Restaure, Senhor, a nossa aliança. Restaure, Senhor, esta aliança. Igual a esta, talvez eu não tenha mais. Abra o seu coração e restaure esta aliança com Deus nesta noite. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja sua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja a sua vida, Senhor. A Bíblia fala em Josué que os gibeonitas eram um povo astuto. Eles foram lá enganar o povo de Israel. Mas a aliança que Josué fez com eles incluía a proteção à vida deles. Daqui a pouco se levantaram os outros 5 reis das nações vizinhas e falaram: olha, Gibeon foi lá e nos traiu. Eles desertaram contra nós, eles foram lá e se aliançaram contra o povo hebreu. Vamos, pois, nos levantar e vamos destruir Gibeon. E eles foram para destruir. Então os gibeonitas mandaram um aviso para Josué. Josué então consultou ao Senhor dessa vez antes de fazer a aliança. E o Senhor sabe o que Deus responde? Os gibeonitas estavam ali errados por enganar. Mas Deus falou: pode subir, eu serei contigo, e nenhum deles te subsistirá. Você irá destruir a todos. Sabe por que Deus disse isso? Não era por causa de Gibeon, é porque eles tinham feito uma aliança. Deus honra a aliança. E quando nós consultamos, Deus vai dizer: pode ir. E nesse momento nós vemos um dos grandes milagres narrado na Bíblia, onde Josué começa a perseguir e matar, e vem uma saraiva de pedra e mata muitos mais ainda daqueles povos. E Josué, para perseguir, vendo que o dia estava acabando, Josué fala: sol, se detenha em Gibeon. Olha que palavra, irmãos. Lua, se detenha em Ajalon. Quando é para honrar uma aliança, Deus para o
sol, para a lua, faz sinais, maravilhas em favor de você. Mas é preciso você estar na direção de Deus. Hoje você tem essa autoridade para dizer: sol, pare sobre este lugar, porque Deus vai fazer grandes coisas. Eu tenho uma aliança. Olha, se você está passando uma situação difícil no seu casamento, não é para você quebrar a aliança, não. É para você: sol, para aqui, que enquanto não terminar aqui, não houver o conserto, não houver restauração, esse dia de hoje não vai terminar. Esse dia de hoje não vai se findar antes que venha a resposta de Deus para a minha vida, antes que venha a resposta de Deus para a minha família. Isso é exercer autoridade para guardar uma aliança de Deus para você. Porque é muito fácil desistir, e Deus não chamou covardes. Os covardes, Deus sabe o que Deus disse? Pode voltar para casa, pode voltar para casa. Aqueles que são covardes, os que são medrosos, pode voltar. Deixa voltar, Gideão, que eu sou contigo. De 32 mil ficaram 300 e Deus deu a vitória. Sabe por quê? Porque ali estavam os 300 que Deus queria. Não importa com o que você vai ter que se desfazer. Se desfaça. Não tem problema, mas se desfaça daquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. Se desfaça disso e você vai ver Deus te honrando. Ah, mas eu não consigo viver sim. Consegue sim, você vai viver sim. E Deus vai honrar, sim. Ah, mas eu não consigo chegar e confessar isso para o meu esposo, para minha esposa. Consegue sim, o Espírito Santo te ajuda. Confessa e haja restauração. E quem for ouvir tem que ter maturidade para também saber perdoar. E haver a restauração de Deus, haver a cura de Deus. Porque muitos de nós temos trago para debaixo da nossa tenda muitas maldições. E não é os outros que têm trago, não. É a gente mesmo que traz. E às vezes não entendemos o que está acontecendo. Nós atraímos aquilo que não é bom, mas nós temos que atrair, a Bíblia diz, é a presença de Deus. Entra para o teu quarto, fecha a porta e atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus e faz igual Abacuque fez. Olha, eu vou subir aqui nessa torre e só desço daqui quando Deus me responder. Assim que a gente vive, é assim que a gente anda. É vivendo por fé, por milagres. A aprovação vem. Deixa a fogueira aquecer. Deixa aquecer 7 vezes mais, 15 vezes mais, 30 vezes mais. O importante é que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Independente do que for, guarde a tua aliança com Deus. Guarde a tua aliança com Deus. E se tem uma coisa que Deus quer, irmãos, é santidade. O mais importante que nós devemos primar é a santidade. Aí você vai falar: não, mas o mais importante é a minha vida com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia deixa bem claro: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então temos que levar uma vida de santidade. Mas nós queremos o quê? 50%, 60% de pureza. E outro dia estava falando aqui para vocês: nenhum de nós, quando vamos comprar a água mineral lá, né, nós queremos ver lá 100% pura, mineral, pura e leve, né? Mas nós queremos, se chegar lá uma que tiver lá 99% de água pura e 1% de esgoto, você compra? Você bebe? Nenhum de nós vamos fazer isso. Por que a gente quer dar só parte de santidade para Deus? Por que a gente não quer chegar com 100% de santidade diante de Deus? Por que a gente não quer? É impossível. Impossível é você continuar pensando assim. Não estamos falando que ninguém peca, que senão já estaremos pecando. Nós estamos falando de um princípio de santidade na presença do Senhor. Deus não quer uma aliança meia boca. Deus não quer uma aliança mais ou menos. Deus quer uma aliança santa.
E para provar essa aliança, Deus vai dar fogo. O que prova o ouro é o fogo. O que prova as obras é o fogo. Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, que o nosso coração esteja inteiramente voltado a Ti. Que tudo que somos, tudo que temos, Deus, possa ansiar por Ti, desejar por Ti. Senhor, que nós venhamos, ó Deus, verdadeiramente Te buscar de manhã, de tarde, de noite e pelas madrugadas, como o Senhor te diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. E nós queremos Te buscar e renovar, restaurar esta aliança. Restaura em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Para que esta aliança seja totalmente, Pai, renovada, restaurada, para o louvor da honra e da glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Cristo Jesus. Cante o coro desta canção pela última vez, fazendo dela a sua oração, o seu clamor ao Senhor. Quero nascer do Teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja a Sua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja a Sua vida, Jesus. E que a minha vida seja Sua vida, Jesus. E que a minha vida seja Sua vida, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tu és digno, Deus, de toda honra. Tu és digno, Deus, de toda glória. Aleluia. Aleluia. Diga aí para o seu irmão, diga aí para quem está ao seu lado aí, meu irmão, minha irmã. Mantenha firme a sua aliança com o Senhor. Amém? E depois você fala para o seu marido só aí, ó, mantenha firme a aliança. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade, essa bênção maravilhosa do Senhor para nós. E para a gente fechar a nossa semana de oração, né, que vai ser do dia 15, no dia 16 vai ser o culto, né, com jovens e adolescentes também, dia sábado, né? Pega aí na mão de quem está ao seu lado aí. A todos aqueles que nos visitam, sejam sempre bem-vindos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a família de cada um de vocês. Você vai orar agora pela semana, quem está aí ao seu lado. Você vai abençoar a semana dele, vai abençoar a semana dela aí, de quem está ao seu lado. Cadê o pastor Fernando? Pastor Fernando, por gentileza, vem cá fazer essa oração, ministrar a bênção. Pega na mão aí dos seus irmãos aí. Quem está aí também já do lado de fora, pega na mão aí do seu irmão também aí para orar. Pega na mão dele aí. Você vai orar pela semana do seu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, como igreja nós queremos orar, Pai, nós queremos clamar pela vida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos nessa noite.
para que teu Espírito Santo, mesmo Senhor, que nesta noite exortou as nossas vidas para que nos arrependemos, Senhor, que esse mesmo Espírito guie-nos, guie, Senhor, a vida dos nossos irmãos, Pai, de cada um, Senhor, dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos homens, das mulheres de Deus, para que possamos ser uma bênção para esta geração, para que possamos ir, Senhor, frutificar, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre as nossas vidas, que esta aliança, Senhor, que nesta noite tu firmastes com cada um de nós, em nome de Jesus, não vai ser quebrada, porque o mesmo Espírito que nesta noite selou as nossas vidas é o mesmo Espírito que há de se manifestar sobre a nossa vida, seja onde for, onde nós estivermos, em nome de Jesus. Usa-nos, Santo Espírito de Deus, para que possamos, Senhor, ser vasos, instrumentos nas tuas mãos. Que a tua glória, Pai, que a tua plenitude do teu Espírito permaneça conosco, Pai, com nossos irmãos, não só agora, mas sempre, Pai. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Saia sem dar um abraço no seu irmão e fala para ele: olha, você é precioso aos olhos do Criador. E agradecer também a administração, né, do Ministério Limitados. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, cada um, em nome de Jesus.